Oiê! Vamos continuar os nossos estudos sobre filosofia da ciência. E hoje, o filósofo que nós vamos estudar nessa área é um filósofo chamado Karl Popper, certo? O Popper é ali mais ou menos de 1902, período que ele nasceu, a 1994. Ele é austríaco, mas estudou filosofia em Viena e logo se interessou pela ciência, né? Dentro das áreas da filosofia, você sabe que a filosofia estuda várias áreas, ele, obviamente, se é o que a gente está estudando, ele se interessou pela filosofia da ciência. Um dos assuntos importantes aí é a questão do método científico, tá? Para isso, e você sabe que a gente está dentro da história da ciência, né? A gente pega a ciência a partir da história e dois focos importantes hoje dessa aula são a história da ciência e o método científico. Por isso, nós vamos voltar à história pensando em método, tá? Quando você fala em método científico, normalmente se pensa, né? Lá no Einstein, com os cabelos arrepiados dentro de um laboratório, ou você pensa naquele meme, né? A gente pensa num cara que padronizou lá os seus testes e que trabalha sozinho dentro de um laboratório, mas o método não é isso. Método é um caminho seguro que é importante, né? Que a humanidade definiu um caminho seguro para que a gente alcance um objetivo em termos de produção de conhecimento, mas produção de conhecimento seguro, não é? Porque veja bem, eu posso olhar para o sol, perceber o sol por meio dos meus 5 sentidos e dizer: o sol dá volta em torno da Terra. Mas não é esse tipo de conhecimento que nós estamos falando. Nós estamos falando de um conhecimento organizado, de um conhecimento seguro. Ao longo da história da filosofia, ao longo da história humana, a gente costuma chamar isso de verdade. Nós estamos, enquanto seres humanos, procurando a verdade sobre o mundo, sobre as coisas. E a ciência é uma das áreas de conhecimento aí, que nós vimos já lá no Thomas Kuhn, que não tem esse intento de buscar uma verdade absoluta, que, né, é a mesma desde o princípio até o fim, mas que está sempre renovando a sua forma de conhecimento. Mas nós vimos também lá na Revolução Científica que o método científico é muito importante, tá? Agora, o método científico, você já deve ter executado ele. Não sei se aconteceu contigo, mas provavelmente você já deve ter visto essa história. A professora lá dos primeiros anos da educação, que pega o feijãozinho, coloca lá no algodão com água, né, num copinho, e aí ele vai brotando. E aí, o que é que você faz enquanto postura científica? Você observa, você descreve e você estabelece regras para esse feijãozinho. Olha, tá aí no seu cotidiano, o método não é só algo lá da ciência biológica, da ciência física. Agora, se a gente voltar um pouquinhozinho na história, porque quando a gente fala de ciência, você viu lá na aula de Revolução Científica, enquanto área de conhecimento separada, falamos ali por volta do século XVII, tá? Mas vamos voltar, vamos visitar a Grécia Antiga, lá por volta do século IV a.C., por volta do século V, III a.C., dentro desse período aí, tá? Lá nós falávamos de método dedutivo, já. Porque quando nós falamos aqui, ó, eu tô trazendo você dentro de um salto gigante histórico. Eu falei do século V a.C. e aqui eu tô falando do 17 depois de Cristo. Porque quando a gente fala aqui do 17 e 18, a gente tende a dizer do método indutivo, certo? Quando a gente fala lá, em geral, a gente tende a dizer método dedutivo. Fala, professora, do que você está falando? O que é isso? Calma, vamos lá. Comecemos pelo método dedutivo, tá? Lembra que lá na Grécia Antiga, quando eu falei daquela aula de Revolução Científica, eu disse que um ícone era um cara chamado Aristóteles, né? E que ele dizia que o universo era finito, portanto tinha fim, que o universo era hierarquizado, tinha a esfera supralunar, que era perfeita, e a esfera sublunar, a nossa aqui, que era imperfeita, certo?
Então, a Terra era o centro do universo. Veja que fácil que é entender e produzir conhecimento dentro desse sistema. Os homens acreditavam que era o centro de tudo. Então, se eu observo aquilo que está em minha volta e percebo leis gerais, eu posso confiar nessas leis gerais. Aí vem a ideia de contemplação, de teoria. Teoria tem a ver com contemplação, né? Você observa o todo que é organizado, tudo cumpre uma finalidade, lembra lá? Tudo tem um lugar natural, então cabe a mim observar e estabelecer regras gerais que a minha razão consegue alcançar, porque eu posso confiar no universo, porque eu sei onde é o começo, eu sei onde é o final, eu sei que tem uma esfera que é perfeita, eu sei que uma esfera que não é tão perfeita assim, e eu sei que o mundo funciona todo redondinho, todo bonitinho, nós temos o controle sobre isso. Não temos o controle, mas nós podemos vislumbrar o todo do mundo, certo? Então, qual que era o método para organizar o raciocínio e a fala? Por que eu digo método de organizar o raciocínio e a fala? Porque tem muito a ver com a lógica, não é? Veja bem, não adianta só eu produzir conhecimento aqui dentro da minha cabeça e não organizar ele. Não adianta você ver A, B e C e não perceber que tem certas relações entre A, B e C. E que se você entrar em A, provavelmente você se ferra em C. Você já deve ter percebido isso na sua vida, né? Sua mãe te faz relação causal aí com você, relação de causalidade. Se o universo é um todo organizado, é um todo finito, é um todo bonitinho, então é fácil de estabelecer essas leis pela minha razão. Só preciso organizar a partir da lógica, tá? Então, como que eu vou organizar de um jeito lógico aqui dentro da minha cabeça? Eu verifico uma regra geral, certo? Verifico uma regra geral na natureza. E se eu verifico uma regra geral na natureza, qualquer caso particular que eu coloco dentro dessa regra geral é um conhecimento seguro. Quer ver? Um exemplo clássico dos livros de filosofia. É assim, ó. Todo homem é mortal. Velho, isso é, né? Todo ser humano morre. Né? Todo homem é mortal. Isso é verificável na natureza. Todo ser humano morre. Aí tá. Aí eu digo, Sócrates é homem. Ó, eu comecei aqui num grupão e peguei um, que é o Sócrates, tá? Então, se todo homem é mortal e Sócrates é homem, qual que é a conclusão segura que eu vou chegar aí? Qual? Todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo, Sócrates também morre, finito, é mortal. Sócrates é mortal, certo? Isso vale, assim, para uma série de raciocínios, porque a confiança que se tinha que o universo era perfeito e que a minha razão podia alcançar essas leis do universo, tranquilo? Então, eu posso aplicar isso a vários casos. Por exemplo, eu numa regra geral, um conhecimento seguro, nenhum palmeirense tem mundial. João é palmeirense, logo João tem mundial. Não é uma regra da natureza, mas dá para você entender. Tem uma regra geral e eu posso aplicá-la a qualquer caso particular, certo? O nome desse método de se chegar a um conhecimento seguro é dedução. Dedução, do geral para o particular, tranquilo? E aí, lá na Grécia Antiga, que começou esse lance de filosofia, que começou essa história de buscar verdades, lembra do Sócrates, o conhecimento verdadeiro, que não era doxa, que era epistêmico, conhecimento seguro, tá? E os caras acreditavam que tinham alcançado um conhecimento seguro, né? E o Aristóteles acreditava que tinha alcançado um conhecimento seguro. Só que aí o que aconteceu? Aconteceu a Idade Média e a gente retomou as teorias do Aristóteles lá na igreja. Você já viu isso. Só que, com algumas mudanças históricas, nós entendemos que aquelas coisas... Nós entendemos que algumas coisas que eram seguras lá já não eram mais seguras aqui. Por quê? Quando o Galileu pega lá a luneta e olha para a Lua, o que ele percebe? Ele percebe que a Lua não é perfeita. Então, o universo não é hierarquizado. Checkmate nas teorias gregas, certo? Ao longo
do desenvolver, né, do tempo e das tecnologias ali, depois do século XVI, XVII, nós percebemos que o universo não terminava nas estrelas imóveis que o Aristóteles disse. Portanto, o universo não tinha um fim. E nós percebemos com Galileu que nós não somos o centro do universo. Nós somos, na verdade, uma folhinha solta no meio da natureza. Nós somos um pozinho de poeira soltos dentro do planeta Terra. É a comparação possível para o planeta Terra dentro do universo onde nós conhecemos, né? Então, ó, se tudo era organizado, fechadinho, bonitinho na Grécia Antiga, agora a gente não tem controle mais nenhum. Nós não somos o centro de nada. Não tem fim onde a gente acreditou. Ou seja, determinado método em que a gente acreditava que o universo era cosmo, que era organizado, que tudo tinha uma... Não é bem assim. As coisas não são perfeitas nem acima da Lua, nem para baixo da Lua. A Terra não é o centro, nós estamos jogados por aí, não sabemos nem como que isso tudo está funcionando. Então, nós não acreditamos mais nesse tipo de regra que vem simplesmente da razão. E a modernidade vem aí para dizer, né? Lembra que nós estudamos o René Descartes? E o René Descartes dizia para você que a primeira regra do método científico é buscar uma evidência? Lembra? Evidência é algo que se apresenta aos meus sentidos. Então, assim, ó, se eu começo da razão, eu preciso buscar uma evidência. E é isso que fica muito claro lá na modernidade, tá? Não vale mais só uma regra que é geral, não vale mais uma regra que vem da razão se ela não for testada. E aí eles inverteram a coisa. Francis Bacon, né, no Novo Organum lá, que é o contrário lá do Aristóteles, que é o Organum. Então, ele diz assim que o método indutivo. O que é o método indutivo? Então, assim, antes da minha razão estabelecer uma regra geral, porque eu já não confio mais nessa razão, que era toda super poderosa, eu já não sei mais que o universo é todo organizadinho, que tem um fim, que a minha razão consegue alcançar essa finitude. Antes de estabelecer uma regra geral, eu preciso testar vários fatos particulares, certo? Vários particulares. Então, ficaria mais ou menos assim. Eu percebi que Sócrates, Joana, Sebastião, Tiago, Pedro, 50 mil seres humanos morrem. Logo, todo ser humano morre. Tranquilo? Então, assim, ó, nós invertemos a ordem. Se o método lá era o método dedutivo, agora aqui nós temos o método indutivo, né? Você não aceita nenhuma regra geral que não foi testada antes. A ciência, ela se fia no método indutivo durante um bom tempo, certo? No método indutivo. Imagine assim, não vale eu dizer assim, ó, as pessoas que têm perda de memória recente têm Alzheimer, vamos dizer assim. Pessoas que têm perda de memória têm Alzheimer, certo? Ou melhor ainda, nesse exemplo aqui, ó, as pessoas que não têm a célula X no cérebro têm perda de memória, tá? Essa é a regra geral. As pessoas que não têm a célula X no cérebro têm perda de memória. O cientista vai perguntar para você, de onde você tirou isso? Ele vai dizer da observação da natureza. Ele vai falar assim, meu querido, quer dizer que você não submeteu a teste para dizer essa regra geral? Porque agora nós somos modernidade. Agora nós estamos colocando em dúvida o universo. Nós estamos colocando em dúvida tudo que se produziu. Então, primeiro eu vou testar vários particulares para depois a regra geral. Eu não disse para você que a gente inverteu o método lá que o Aristóteles tinha tratado na lógica? Então, assim, ó, como que eu posso dizer que as pessoas que não têm a célula X no cérebro, elas têm perda de memória? Porque eu fiz assim, ó, eu testei 5 mil casos. Testei 50 mil casos e percebi que esses 50 mil casos, eles não têm a célula X no cérebro. E esses 50 mil casos têm perda de memória. A partir dessas duas proposições, dessas duas frases, eu vou inferir. O que é inferir? Chegar a uma conclusão que não passa pelos seus 5 sentidos, mas que vem da comparação de A e B, certo?
Então, assim, ó, se eu testei 50 mil casos, ó, se é produto da minha razão, eu não vi isso. Se eu testei 50 mil casos de pessoas que não têm a célula X no cérebro, e nesses 50 mil casos as pessoas têm perda de memória, então toda pessoa que tiver perda de memória é porque não tem a célula X no cérebro. Percebe a diferença? Porque lá na Grécia Antiga, assim, ó, lá seria assim, no método dedutivo, toda pessoa que tem perda de memória não tem uma célula no cérebro, né? O João não tem a célula no cérebro, então ele vai ter perda de memória. Consegue entender? É ao contrário. Então, a gente tem assim, ó, o método dedutivo, que vai do geral para o particular, e o método indutivo, que vai do particular para o geral. Isso é importante você saber para fazer prova, para fazer vestibular, para fazer tudo. Ó, faz assim, ó. Dedução do geral para o particular. 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 Indução do particular para o geral. Indução do particular para o geral. Indução do particular para o geral. Ótima ciência se fiou no método indutivo durante um bom tempo. Só que aí, como nem tudo é perfeito, começaram a aparecer alguns problemas, né? Alguns problemas. Um filósofo chamado David Hume já demonstrou para nós assim, olha, tem um problema aí na indução. Qual que é o problema? Não necessariamente porque 50 mil casos apresentaram o mesmo resultado, que o próximo caso vai apresentar o resultado. Vocês estão tentando prever o futuro aí. E isso não... Prever o futuro não é algo que pode ser testado. Quer dizer, a única garantia que tem é dos 50 mil casos que vocês testaram. Agora, o que vai acontecer amanhã, o universo vira, né? O David Hume tem uma frase que diz assim, não é porque o sol nasceu todos os dias até hoje que é garantia, que é verdade absoluta que ele vai nascer amanhã. Entende? E aí a gente tem o problema da indução, né? Um dos problemas da indução, que é justamente o de prever as coisas, tentar prever as coisas. E daí você pergunta, e essa instabilidade que tem aí? Quer dizer, eu tenho que confiar num chute a partir de uma regularidade que eu percebi. Mas lembra que nós aprendemos que a natureza está sempre se modificando? Se a natureza está sempre se modificando, como é que eu vou me guiar por algo que eu testei lá atrás? Entende? Aí a gente... Será? Não há garantias de que o que vai ser amanhã é o mesmo que é hoje. Porque tudo muda, tudo flui. O Heráclito já disse isso há muito tempo e não tem como a gente voltar. Então aí você pergunta assim, e agora? Né? A humanidade pergunta, e agora? Agora você tem algumas chances. Ou você vai ser sexo... Desculpa. Ou você vai ser cético e dizer assim, não existem verdades possíveis de serem alcançadas. Não existem verdades possíveis de serem alcançadas. Desisto! Cansei dessa brincadeira, não tem jeito. Ou você pode dizer assim, mas o método indutivo funcionou até agora, então, já que não tem outra coisa, vamos ficar com isso aqui mesmo, né? Ou você pode fazer como o Karl Popper e repensar a indução. Como o Karl Popper. E como foi que o Karl Popper tentou repensar o processo da indução? Porque assim, lembra lá que a gente viu em alguns, né? Quando a gente fala da comunidade científica, então nós temos um cientista que ele né, um grupo de cientistas que ele faz uma descoberta e cabe à comunidade científica fazer o quê? Levar a testes essa descoberta para ver se essa teoria funciona. Lembra da ideia de paradigma? Lembra? Paradigma deve ser testado por A, B, C, convence toda a comunidade científica, tem consenso, então beleza, né? Então tem consenso a partir dos testes que foram feitos lá. O Karl Popper vai dizer o contrário, ele vai chamar a atenção para nós, assim, ó,
Vocês esqueceram da teoria. Vocês foram tanto para testar a realidade, que vocês esqueceram da teoria, certo? Ó, primeira coisa que a gente vai ter que estabelecer aqui. Não existem verdades absolutas quando nós falamos de ciência. Eu já tinha explicado isso no outro vídeo do Thomas Kuhn, né? Não existe verdades absolutas, são respostas provisórias. Outra coisa que é importante, se a gente não fala de certeza absoluta, a gente fala de uma probabilidade alta, né? De se fiar em certa explicação, em certa teoria. Mas aí você tem que perguntar, mas de quanto é essa probabilidade, né? E aí que o Karl Popper vai chamar a atenção pra gente para um fato que nós esquecemos, que vinha lá da Grécia, que é a teoria. Que tinha lá, né? Só que de um jeito completamente diferente aqui no Karl Popper. Porque assim, ó, você já parou para pensar que as grandes descobertas científicas, elas vêm de teorias? Elas vêm de uma teoria. Ó, você pega lá, a teoria do Aristóteles foi substituída pela do Galileu. A teoria, depois que a teoria é pensada, né? Depois, claro que é pensado, se é teoria, depois que a resposta é pensada e vira teoria, aí que a ciência vai submeter a testes, não é? Nós esquecemos a importância que a teoria tem, porque daí deveria ser assim, olha, existe uma teoria e essa teoria vai ser submetida a testes, porque nós não vamos ficar só na teoria e confiar nela para sempre. Nós vamos submeter ela a testes. Tá bom, professor, eu entendi. Mas o que o Karl Popper vai propor de diferente? Ele vai propor assim, ó. Em lugar da comunidade científica pegar essa teoria e expor ela aos mesmos testes, eu, Carla, testei 50 mil casos de pessoas com a falta de célula X no cérebro. E disse que a causa dessa falta de célula X gera falta de memória, certo? O que a comunidade científica deveria fazer antes do Popper? Ela deveria ir analisar os 50 mil casos que eu pesquisei e ver se existe essa relação de causalidade. O Karl Popper vai propor ao contrário, ele vai dizer assim, vocês já perceberam que a ciência, ela frutificou ao longo da história à medida que nós consertamos os erros? Quer dizer, nós temos o Aristóteles, nós temos o Galileu consertando o erro do Aristóteles, nós temos o Newton aprimorando esses erros, nós temos a teoria da relatividade depois que vem aprimorar esses erros, enfim, na verdade, a ciência, ela frutifica, ela avança à medida que nós vamos organizando e consertando os erros, não na medida que a gente quer sempre acertar. Porque se a gente quer sempre acertar, a gente está tentando estabelecer verdades absolutas e isso não existe, certo? Então, o que ele vai propor? Como um método para o avanço da ciência, né? Aquilo que ele chamou de método dedutivo racional, onde você vai tentar falsear as teorias. E daí vem o princípio da falseabilidade, certo? Como assim falseabilidade, professora? Ó, eu não disse que toda pessoa que não tem a célula X no cérebro, ela vai desenvolver perda de memória? Você não vai tentar ver se essa teoria tá certa. Você vai tentar refutar ela. Você vai falar, Você aí do outro lado. Então, você disse pra mim que toda pessoa que tem essa célula X aí, não tem essa célula X, ela vai ter perda de memória. Pois eu vou achar pessoas que não têm a célula X e não perdendo a memória. É assim, refutando as teorias, submetendo a crítica às teorias científicas que são vigentes, é que a ciência avançou ao longo da história e vai continuar avançando. Então, o que garante o avanço da ciência não é o paradigma que vai passando de tradição para tradição, como no Thomas Kuhn, mas é à medida que as teorias são criticadas. Porque, ó, se você aí propôs uma determinada teoria, eu vou tentar encontrar o erro dela, porque foi isso que aconteceu ao longo da história da ciência. E quando eu tento encontrar o erro dela, primeiro, você aí desse lado já vai tentar munir a sua teoria de todos os erros. Você não quer queimar o seu nome dentro da área da ciência, certo?
E eu, à medida que, enquanto comunidade científica, não só eu, mas todos os meus amigos da comunidade científica, vamos tentar encontrar o erro dessa teoria sua, se nós a encontrarmos, nós não vamos confiar nela, ela vai ser rejeitada. Agora, se nós não encontrarmos o erro, ela será corroborada, certo? O que é esse conceito? Corroborar significa, olha, por enquanto você tá certo, entende? Por enquanto você tá certo. Isso é uma verdade absoluta? Não, até que alguém prove ao contrário. É isso que a gente explica, é o que a gente tem de melhor, é o que tem de mais top de linha dentro da nossa área de conhecimento, tá? Então, olha, pro Karl Popper, não é o método indutivo ou o método dedutivo que vai garantir o avanço da ciência, não é essa a questão, né? Ele percebeu que ao longo da história são consertar os erros que fizeram com que a ciência avançasse. Então, por que mudar isso? Vamos então buscar pela lógica, buscar erros possíveis dentro das teorias que são propostas hoje dentro da nossa sociedade, para que a gente possa ir consertando esses erros e avançando enquanto ciência. Então, o que garante o avanço da ciência é o princípio da falseabilidade, certo? Se eu conseguir encontrar erros e falsear a teoria, essa teoria é descartada. Se eu não conseguir, essa teoria é corroborada. E assim a ciência vai avançando paulatinamente, certo? Você sabe que dentro de diferentes áreas de estudo existem teorias científicas que são pelo mundo inteiro, né? Existe aí sites no mundo que tem lá vários estudos sobre tudo que você possa imaginar, né? Nós, da área de humanas, nós também temos método para produção de qualquer coisa, né? Tem lá o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.